Anunciada hoje a primeira seleção de propostas para a faixa 1 do novo Minha Casa Minha Vida, que vai contemplar famílias com renda mensal de até 2 salários mínimos. O presidente Lula participa deste anúncio, então nós vamos ao Palácio do Planalto acompanhar ao vivo. Veja aqui com a gente. Já estamos com imagens ao vivo do Palácio do Planalto. Vemos o presidente Lula, acompanhado de ministros. Ele vai participar desta cerimônia em que será anunciada a primeira seleção de propostas para a faixa 1 do novo Minha Casa Minha Vida. Esse programa que agora vai contemplar famílias nessa faixa com renda mensal de até 2 salários mínimos. A título de informação, a gente pode dizer como são divididas as faixas do programa Minha Casa Minha Vida. Os subsídios, que são esses auxílios que fazem baixar o valor das parcelas, subsídios disponíveis pelo Minha Casa Minha Vida, foram criados com o intuito de auxiliar a população de baixa renda na conquista da casa própria. Por isso, oferece condições de pagamento diferenciadas e taxas de juros mais baixas do que as taxas normalmente cobradas pelo mercado financeiro no financiamento de imóveis. E esses subsídios se mantêm no programa que financia, portanto, as habitações em diferentes faixas de renda. Para definir as condições do financiamento, o programa é dividido em 4 faixas, sendo cada uma delas destinada a uma determinada faixa de renda familiar. Estamos vendo aí o presidente Lula se encaminhando ali, bastante grande o público que participa dessa cerimônia. O governo dá início, portanto, a esse novo Minha Casa Minha Vida, com a primeira etapa do processo de seleção de propostas, na faixa 1. Essa faixa era destinada a famílias com renda mensal de até R$ 2.640. O processo selecionou 177 mil unidades habitacionais em 560 municípios brasileiros. O presidente já está ali, ladeado pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e vamos acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. Pede-se a todos que gentilmente tomem seus lugares.
A seguir, será exibido um vídeo institucional sobre o programa Minha Casa Minha Vida. O novo Minha Casa Minha Vida está ajudando milhões de brasileiros a conquistarem a casa própria. Com as novas regras, o programa foi ampliado e melhorou muito, facilitando ainda mais o acesso das famílias de baixa renda e da classe média. Todos ganharam ainda mais vantagens. As prestações passaram de 120 para 60 meses. Beneficiários do Bolsa Família e do benefício de prestação continuada agora não pagam mais a prestação da sua casa. As novas unidades vão ter varanda, biblioteca nas áreas de lazer e ficarão em terrenos mais próximos aos centros urbanos. Além disso, o limite de renda e o valor do imóvel aumentaram e os juros têm as menores taxas da história. Agora, o Ministério da Cidade selecionou 187.500 novas unidades para atender famílias da faixa 1, com renda mensal até R$ 2.640 em todo o Brasil. As propostas selecionadas terão um prazo de até 150 dias para serem contratadas. Fique atento às novas regras do Minha Casa Minha Vida. Conheça as faixas de renda, as taxas de juros, os benefícios. Saiba tudo sobre o programa no site www.gov.br/cidades. É o Minha Casa Minha Vida voltando, gerando emprego e trazendo dignidade para quem mais precisa. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Neste momento, fará uso da palavra a beneficiária do Minha Casa Minha Vida, Ariandra Machado Aires. Boa tarde, senhores e senhoras. Meu nome é Ariandra Machado Aires, sou paraense, abaetetubense, mãe chefe de família e uma das famílias beneficiada pelo programa Minha Casa Minha Vida. Em nome de todos os moradores do Residencial Angelim de Abaetetuba, eu quero aqui já agradecer ao presidente, ao ministro e a todos que aqui se faz presente. Para nós foi uma honra em receber esta casa, né? Gratidão. E dizer que o programa Minha Casa Minha Vida, ele não pode parar, né? Passamos 12 anos para receber esta casa, mas graças a Deus recebemos com bênção dobrada. Primeiramente que a gente estava pagando uma quantia máxima de R$80. E agora não vamos mais pagar a prestação do Minha Casa Minha Vida. Aqui eu quero agradecer a todos os meus vizinhos, especialmente a minhas vizinhas, que eu não poderia esquecer, tá? E dizer que para mim foi um prazer ter vindo aqui hoje, para agradecer e dizer que esse programa Minha Casa Minha Vida é muito especial. É um dos programas que vem beneficiando muitas famílias no Brasil como um todo, incluindo o Bolsa Família, né, que eu sou beneficiada do programa Minha Casa Minha Vida. Tenho 2 filhas, a Ana Júlia e a Maria Gabriela. A Ana Júlia tem 8 anos, a Maria tem 3. E aqui eu agradeço a minha oportunidade e dizer que é uma honra de estar aqui. Obrigada. A seguir, fará uso da palavra o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, Renato Correia. Bom, boa tarde a todos.
Queria saudar, cumprimentando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mais uma vez agradecendo aqui o convite de estar nessa importante solenidade. Cumprimentar o vice-presidente e ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, ministro das Cidades, Jader Filho, comento sempre que está fazendo um trabalho incansável aí em prol da habitação no país, no Ministério das Cidades. Cumprimentar o presidente da Caixa, Carlos Vieira, governador do estado de Ceará, Eumano de Freitas, cumprimentar Merval Pereira, presidente da Academia Brasileira de Letras, Marcos Holanda, presidente FINIC, nosso amigo, senhora Ariandra Machado Aires, né, beneficiária do Minha Casa Minha Vida, que alegria vê-la aqui conosco, recebendo a habitação que é tão importante na vida das famílias. Muito prazer em conhecê-la e pedir licença para cumprimentar os demais presentes, os políticos, deputados, senadores, prefeitos e governadores, em nome do governador do meu estado, Ronaldo Caiado. Fico muito feliz de vê-lo numa solenidade aqui, falando de habitação. Pessoal, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, constituída de 96 sindicatos e associações relacionadas à construção, presente em todos os estados do Brasil, tem um carinho muito especial pelo Minha Casa Minha Vida, desde sua criação. E a gente sentiu muita falta do faixa 1, percebendo, obviamente, a importância da moradia na vida das pessoas, né? Eu gosto de fazer uma avaliação muito simplista, mas até que me prove contrário, ela me parece ser a mais provável, que na faixa financiada, quando uma pessoa com o FGTS, eu sei que não é o caso aqui do FAR, mas é só uma analogia, quando ela financia uma casa, ela tem capacidade de pagamento para 35 anos, 30, 35 anos. Ocorre que a média de quitação da unidade habitacional é de 12 a 15 anos. Para mim, o que representa a habitação na vida da pessoa é que ela é o insumo mais importante para a melhoria da condição socioeconômica daquela família. Então, é muito importante que a gente olhe, e o fato de ter diminuído parcela, isso é muito bom para a pessoa, mas a importância mesmo da habitação é na qualidade de vida, na condição da pessoa estudar, no orgulho de ter. Eu gosto de citar também mais um exemplo, que é uma pesquisa feita com usuários do Minha Casa Minha Vida, depois de 5 anos de ocupação, perguntando se a vida daquela família melhorou. 78% diz que melhorou muito. Se ela está mais feliz, 70% diz que está muito mais feliz. A origem dessa pesquisa do associado nosso, da Abrainc, apresentada há um mês atrás, eu já repeti aqui para o presidente, o acerto do presidente em determinar a sacada, a varandinha, também já comentei isso, né? Então, é um momento de alegria para o setor, é um momento de muita expectativa. Presidente, o senhor não imagina quantas ligações a gente recebe ligando, quando é que solta a lista? Ministro, quando é que solta a lista, sabe? É uma alegria muito grande para o setor retomar esse projeto, e a gente vê isso aqui, uma casa cheia, gente do Brasil inteiro, mostrando a importância e a correção da decisão. A Caixa Econômica Federal, presidente Carlos, tem feito um trabalho incrível, não posso ir nenhum evento sem citar o trabalho hercúleo da Inês Magalhães e de toda a equipe. É uma obrigação. Também, ministro Jader, nosso secretário Ailton Madureira ali, que eu deixei para o final, que faz um trabalho muito aguerrido, muito profissional, muito sério. Enfim, emprego e renda é redundante, né? Emprego e renda. Mas eu queria deixar para finalizar aqui, presidente, dizer que o senhor me pediu um negócio na última reunião aqui,
que era para as empresas contratarem as pessoas do local. Então, eu queria, da região onde está sendo produzida a obra, eu queria replicar esse pedido aqui aos amigos empresários que aqui estão, que a gente pudesse priorizar a contratação de mão de obra local. Eu acho que é a decisão correta, importante, e que a gente possa capacitar cada vez mais. No mais, é desejar um sucesso, que o senhor possa contar com a Câmara Brasileira para levar a cabo essas 187 mil moradias, que a gente possa contratar uma leva dessa todo ano, que eu tenho certeza que o Brasil vai ser um país melhor. Muito obrigado a todos e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Neste momento, fará uso da palavra o presidente da Caixa, Carlos Vieira. Boa tarde a todos e a todas. Inicio minhas palavras saudando o excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Saudo o vice-presidente da República e ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, Geraldo Alckmin. Minha saudação ao dinâmico ministro das Cidades, Zarder Filho, com o qual já tive algumas reuniões e me impressiona, ministro, o seu dinamismo na condução dessa parte tão importante e de tanto vínculo com a Caixa Econômica. Ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, minha saudação. Cumprimento em nome deles todos os ministros presentes e as equipes técnicas que tanto trabalham em prol da moradia digna nesse país. Saúdo os parlamentares federais e estaduais aqui presentes. Cumprimento todos os governadores, prefeitos, gestores públicos aqui presentes. Em nome deles, levo a saudação ao governador Ibanez Rocha. Cumprimento o setor da construção civil na pessoa do Renato Correia, da CEBIC, do Marcos Holanda, amigo e presidente do Fórum Norte e Nordeste. Aos beneficiários da Minha Casa Minha Vida, em nome da Ariadna Machado Aires. Ao presidente da Academia Brasileira de Letras, Merval Pereira, minha saudação. Cumprimento em nome da Inês Magalhães, todos os vice-presidentes, equipe da Caixa aqui presente, e em especial aos colegas que atuam na área da habitação. Meu cumprimento especial aos profissionais da imprensa que estão nesse momento cobrindo esse evento. Presidente Lula, desde que o senhor criou esse programa, a Caixa vem atuando como agente financeira e executor dele. Alguns números, desde que o senhor criou em 2009 esse programa, impressionam. Nós temos 1.306.000 unidades entregues. Isso é um número que em qualquer país do hemisfério sul ou de todo o nosso continente impressiona. Quando nós levamos esse número para fora do Brasil, causa uma impressão espetacular em quem os ouve. São 3.709 empreendimentos entregues. Até então, sem a contratação desses recursos oriundos dessa seleção, já foram destinados 87 bilhões de reais nesses programas. Eu queria, de um modo muito especial, agradecer aos 87 mil empregados da Caixa que se envolvem nesse programa. Toda a nossa comunidade de economiários, que participam de uma forma efetiva como protagonista dessa política pública lá na base. Minha saudação a eles. É essa ação que leva a melhoria à vida de milhões de brasileiros. E aí reforço, mais uma vez, essa parceria, nesse caso específico, com o Ministério das Cidades, mas quando se fala de todos os programas sociais com que a Caixa se envolve, aos demais ministérios.
Presidente, a Caixa divulgou recentemente o resultado do terceiro trimestre. E o que impressiona nessa condução é que os resultados que a Caixa alcançou, eles são oriundos da sua causa principal em como atividade de banco. Não foram construções do que a gente chama de recursos não recorrentes. Esses recursos que trouxeram o resultado do terceiro trimestre, a ordem de 3 bilhões e 200 e um acumulado de quase 8 bilhões de reais, Miriam Belchior, é fruto do trabalho e da entrega das ações entre governo e Caixa Econômica. Não são mágicas contábeis que fizeram com que esses números acontecessem, é a realidade dos fatos e os números traduzem isso. O maior desafio da Caixa nesse momento é o processo de modernização. Sem perder nossa essência social. Nós vamos fazer a modernização da Caixa, é uma determinação do Presidente da República, quando eu estive com ele, eu quero ver uma Caixa moderna, com governança e cuidando daqueles mais necessitados do país. É isso que nós vamos fazer, presidente, é isso que nós já estamos fazendo. De uma forma mais específica, eu gostaria de abrir um parênteses para falar de uma determinação governamental que hoje, coincidentemente, foi o dia em que nós tangibilizamos de uma forma muito efetiva a sociedade esses programas. Desenrola Brasil e o FIES. Esses programas têm números hoje bastante consistentes, números de entregas, de renegociações, são quase 70 mil adesões. No caso do Desenrola, 3 bilhões e meio de contratações. No caso do FIES, presidente, 5 bilhões de dívidas foram quitadas, permitindo com que esses recém-egressos ao mercado de trabalho tenham condições de buscar novas formas de crédito no mercado como um todo. Eu queria só tangibilizar a importância desses programas, e principalmente nesse caso específico do FIES. O primeiro caso que nós tivemos foi de um engenheiro. O engenheiro era um microempresário ligado à construção civil no ramo da engenharia. Ele estava prestes a abandonar sua atividade fim, pela qual ele lutou tanto no meio universitário para chegar, porque ele estava sem crédito aos bancos. E ele precisava do crédito de capital de giro, né? E haja felicidade nele quando ele quitou essa dívida e continuará na sua atividade como empresário gerando emprego nesse país. Então, esse programa tem essa finalidade e é importante que a sociedade perceba isso. 1.240.000 pessoas poderão ter acesso a crédito, são 53 bilhões de reais que nós, através dessa equação cadastral, daremos condições para essas pessoas voltarem ao mercado de trabalho e atuar em prol do crescimento do Brasil. Nosso esforço é para que a gente cumpra os programas, como eu já falei, e no caso específico, essa seleção feita no Ministério das Cidades permitirá ao universo, que já foi falado aqui, de mais 378 mil propostas que serão enquadradas a partir das novas diretrizes do Minha Casa Minha Vida, com primordialmente usados a alocação em centros urbanos e a melhoria da qualidade de vida. Então, temos um potencial de investimento de 29 bilhões e uma média de contratação de 160 mil reais. Dessa forma, e falando que toda essa contratação será digital, papel zero, eu agradeço a oportunidade de estar falando aos senhores em nome da Caixa Econômica Federal. Muito obrigado. O governador do Ceará, Eumano de Freitas, fará neste momento o uso da palavra. Tem a nominata aí? Muito boa tarde a todos e todas. Queria primeiro, nesse momento, saudar com muito carinho, com muito orgulho, nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, saudar o nosso vice-presidente, ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin,
Saudar e parabenizar o chefe da Casa Civil pela coordenação e garantia de poder, nesse momento, festejarmos a volta concreta do Minha Casa Minha Vida. Quero saudar o presidente da Caixa Econômica, saudar muito o nosso ministro da cidade, Jader Filho, saudar todos que aqui estão. Queria muito saudar o Congresso Nacional, nossos senadores, senadoras, deputados federais e deputadas, porque efetivamente o Congresso aprovou o projeto Minha Casa Minha Vida, e saudar aqui os nossos amigos governadores, governadora que aqui estão, e quero ser muito breve, que todos queremos ouvir o nosso presidente Lula. Presidente, a mensagem do nosso governo, os governadores e governadoras e do nosso povo, é de que hoje nós temos a sinalização concreta do que é a volta de um Brasil solidário, a volta de um Brasil que pulsa com as maiores necessidades do nosso povo. Hoje eu tenho certeza que milhares e milhares de famílias no Brasil vão ver o noticiário e sonhar e voltar a ter esperança de que poderão ter uma casa digna para morar. Muitas famílias em todo esse país esperaram com muita energia quando nós falarmos que nós haveríamos de ter de volta o Minha Casa Minha Vida. Vossa Excelência, com apoio do Congresso, aprovou a retomada do programa e hoje anuncia a seleção para mais de 180 mil unidades habitacionais. Isso significa mais de 1 milhão de pessoas que certamente vão poder pensar, e todos nós gestores vamos administrar uma quantidade muito superior de famílias que precisam de casa para morar. Ao mesmo tempo, nós que temos um desafio enorme de gerar emprego e renda para o nosso povo, temos a alegria de saber que nos nossos estados, espalhado por vários municípios, nós vamos ter iniciativa de investimento gerando habitação para quem precisa e gerando emprego e renda para o povo brasileiro, para o povo cearense, para o povo nordestino, para o povo de todo o país. Quero destacar esse aspecto. Minha Casa Minha Vida não é de um estado ou de outro, é o Minha Casa Minha Vida para todo o Brasil, para todas as unidades da federação. Vossa Excelência, como sempre, abriu projetos para que todos os gestores, estados, municípios, iniciativa privada, apresentassem os projetos para o Minha Casa Minha Vida. E hoje estamos muito alegres, o que eu tenho que dizer aqui, em nome dos governadores, representando o nosso povo de cada estado, é muito obrigado pela iniciativa concreta de seleção desses projetos. Aliança com investimento privado para fazer unidades habitacionais, gerar emprego e gerar cidadania para o nosso povo. Mas quero apenas destacar a decisão correta de que as unidades habitacionais serão construídas onde tem infraestrutura. Não mais temos unidades habitacionais distantes dos locais de infraestrutura do nosso povo. De garantir biblioteca nessas unidades habitacionais, porque unificar habitação, educação, acesso à saúde, à proteção social, como política integrada de várias áreas do governo. E a sua sensibilidade de garantir uma varanda, como Vossa Excelência sempre disse, que o nosso povo mais simples gosta do que há de melhor para viver e ter alegria na vida. Por isso, senhor presidente Lula, nosso querido e amado presidente Lula do povo brasileiro, eu só posso dizer o que o povo diz nas ruas. Muito obrigado, porque o Brasil voltou, um Brasil solidário, um Brasil do povo humilde. Muito boa tarde, muito obrigado, presidente Lula. Neste momento, o ministro das Cidades, Jader Filho, e o presidente da Academia Brasileira de Letras, Merval Pereira, assinam na presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e demais autoridades presentes, o protocolo de intenções entre o Ministério das Cidades e a Academia Brasileira de Letras. O protocolo tem por objetivo principal a constituição de um acervo de títulos literários provenientes
provenientes de doações recebidas da ABL, a ser utilizado na implementação de salas de biblioteca ou leitura em empreendimentos habitacionais, especialmente no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. A seguir, o ministro das Cidades, Jader Filho, assina na presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e demais autoridades presentes, o edital do prêmio Minha Casa Minha Vida, Melhores Práticas, Melhores Ideias. O prêmio tem por objetivo estimular a sustentabilidade e a inovação nos novos projetos do Minha Casa Minha Vida e por meio de 7 categorias que visam, entre outras, a estimular a inserção urbana e aumentar o conforto das unidades. A seguir, o ministro das Cidades, Jader Filho, assina na presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e demais autoridades presentes, a portaria de número 1482, de 21 de novembro de 2023, que divulga a seleção das propostas de empreendimentos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida na faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial. Neste momento, fará uso da palavra o ministro das Cidades, Jader Filho. Excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, ministra Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia, governador do Estado do Pará e meu irmão Helder Barbalho, governador do Ceará, meu amigo Eumano de Freitas, governador querido Ibanez Rocha, do Distrito Federal, governador do Estado do Mato Grosso, Mauro Mendes, ao amigo Jerônimo Rodrigues, governador do Estado da Bahia, querida governadora Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, querido Wilson Lima, Estado do Amazonas, querido Vanderlei Barbosa, Estado do Tocantins, querido amigo Ronaldo Caiado, governador de Goiás, ao prefeito de João Campos, do Recife, em seu nome, João, quero aqui cumprimentar todos os prefeitos aqui presentes, presidente da Caixa, Carlos Vieira. Vamos trabalhar juntos, Carlos. Quero dizer para você que a gente tem muita coisa para fazer pelo Minha Casa Minha Vida e tantos outros projetos que o presidente Lula determinou para nós, juntos.
Quero saudar, em nome do Ailton Madureira, o secretário nacional de Habitação, a toda essa equipe do Ministério das Cidades, que é responsável por ter colocado esse projeto de pé e tantos projetos importantes. A secretária Miriam Belchior, que nos ajudou muito na construção desse programa tão importante da retomada do Minha Casa Minha Vida. Saudar também o Maurício Muniz, que também me ajudou muito, nos ajudou muito na construção desse programa. Quero saudar o Marcos Holanda, que é o presidente do Fórum Norte-Nordeste, ao Renato Correia, que é o presidente da CEBIC, a beneficiária Ariandra Machado Aires, ao Merval Pereira, presidente da ABL, ao presidente do meu partido, o deputado Baleia Rossi, em nome dele saúdo a todos os deputados e deputadas aqui presentes. Em nome do senador Beto Faro, quero saudar todos os senadores e senadoras aqui presentes. Saudar também a minha mãe, Elcione, deputada federal, a minha esposa, a Laísse, senhoras e senhores, autoridades, prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, secretários, secretárias. Boa tarde a todos e a todas. Esta é uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Lula, significa muito para todos nós que trabalhamos no Ministério das Cidades. Especialmente para aqueles que se dedicaram de corpo e alma para reerguer o programa Minha Casa Minha Vida. Assim como outros núcleos do governo, o Ministério das Cidades tinha sido extinto pelo governo anterior. E para terem uma ideia de como ia o programa, basta dizer que ele foi extinto e que no último governo não foi contratada uma única casa sequer no faixa 1, aquele programa que atende as famílias que recebem dos R$ 1.640, que são as famílias mais necessitadas, que estão desabrigadas, aquelas famílias que precisam, de fato, da atenção do governo federal. E não foi construída uma única casa sequer nos últimos 4 anos. Agora, no entanto, estamos anunciando a primeira seleção de propostas do Minha Casa Minha Vida, com cerca de 187.500 unidades habitacionais para atender famílias exclusivamente do faixa 1, presidente. Não foi fácil, presidente. A Caixa recebeu propostas de mais de 900.000 unidades. Aí mostra, presidente, a necessidade, o quanto as pessoas estavam em busca do projeto e do programa Minha Casa Minha Vida. Foram 900.000 propostas que foram recebidas pela Caixa Econômica Federal. Muitas propostas boas ficaram de fora. Mas não se preocupem, prefeitos, deputados, senadores, vereadores, governadores. Essa é só a primeira seleção do Minha Casa Minha Vida. Ainda teremos ainda as seleções de 2024, 2025, 2026. Essas propostas, elas serão levadas em conta e a gente tem certeza que, com a orientação do presidente Lula, o programa só vai atender as famílias que querem realizar o sonho da casa própria. Ao todo, agora serão 1.270 empreendimentos que beneficiarão 559 municípios no Brasil. E isso em menos de um ano do governo do presidente Lula, e em menos de um ano do retorno do Ministério das Cidades. Não tenho a menor dúvida em afirmar que este é o maior programa habitacional da história, não só do Brasil, mas um dos maiores programas habitacionais do mundo. Para viabilizá-lo, sob a nova e moderna modelagem criada, contamos com o apoio necessário para parceria fundamental, principalmente da Caixa e da Casa Civil, e aqui mais uma vez faço um agradecimento especial ao ministro Rui Costa e à secretária Miriam Belchior. Eu faço sempre questão também de registrar
o apoio do Congresso Nacional. Se nós estamos falando hoje de Minha Casa Minha Vida, é graças à articulação feita entre o Congresso Nacional e o presidente Lula, que permitiu que, com a aprovação da PEC da transição, hoje nós pudéssemos aqui estar falando em novas unidades Minha Casa Minha Vida, que não tinha sido previsto uma única unidade habitacional sequer antes dessa alteração na questão do orçamento, e o Congresso e os parlamentares que endossaram também as nossas ideias e as nossas propostas do novo Minha Casa Minha Vida. É importante destacar a magnitude do Minha Casa Minha Vida. Criado em 2009 pelo presidente Lula, o programa já entregou mais de 6 milhões de unidades habitacionais. Agora, a nossa meta até 2026 é a contratação de mais 2 milhões de unidades habitacionais. E aqui, presidente, eu volto a reafirmar o meu compromisso e o meu otimismo que nós vamos superar a meta que o senhor determinou. Neste ano, vamos quebrar um recorde do financiamento pelo FGTS, com a expectativa de chegarmos a 450 mil unidades contratadas. E aí, presidente, no faixa 1, que são as famílias que ganham de até R$ 2.640, do faixa 2, que são as famílias que ganham R$ 2.640 até R$ 4.400, e as famílias que ganham de R$ 4.400 a R$ 8.000. E o senhor me disse que o senhor queria o faixa 4, a gente está estudando, nós vamos tratar com carinho para poder, se Deus quiser, juntamente com o ministro Rui, com a secretária Miriam, poder atender também ao faixa 4. Mas vamos lá. Entregamos nesse ano, presidente, 21 mil moradias. Vamos entregar esse ano 21 mil moradias com recursos da União. E estamos retomando mais de 35 mil obras até o final do ano, obras essas que estavam paralisadas nos últimos 4 anos. Nesta nova etapa, estabeleceremos diretrizes que elevarão os patamares de exigência para a construção das moradias, tais como proximidade com os centros urbanos, melhoria nas especificações dos imóveis, infraestrutura de melhor qualidade, existência de varanda e, particularmente, a inclusão de salas para bibliotecas. Porque, como disse o nosso presidente, é preciso que as nossas crianças reaprendam a ler. Não basta só entregar a casa, precisa também se investir em cultura e educação. E é uma obrigação e um passo essencial para o desenvolvimento social e pessoal das comunidades que serão atendidas. E é indispensável citar o inédito protocolo de intenção que assinamos aqui, entre o Ministério das Cidades e a Academia Brasileira de Letras, instituição que é um legítimo patrimônio nacional. E aqui, mais uma vez, quero agradecer a você, Merval, que no primeiro chamado que nós fizemos, você não negou o apoio, e aqui o nosso agradecimento especial a você e a todos que fazem a nossa gloriosa ABL. Esse protocolo cuidará da curadoria, a doação do acervo de livros literários para as bibliotecas nos conjuntos habitacionais. Com a mesma intenção, está em discussão técnica com o Ministério da Cultura a iniciativa de esforço conjunto para orientar os construtores no desenho desses espaços. Não vamos permitir que as bibliotecas não ofereçam um local adequado e lúdico para incentivar a leitura. A todo instante, estimulamos a inovação e a sustentabilidade na construção civil. E como esforço a essa postura, foi criado o Prêmio Minha Casa Minha Vida. Uma iniciativa destinada a valorizar as melhores práticas para a habitação de interesse social. Ele destaca empreendimentos inovadores, promove sua visibilidade e incentiva a busca por soluções cada vez mais eficazes e sustentáveis para as nossas moradias. As categorias do prêmio vão desde a qualidade urbanística até a sustentabilidade e reconhece as diferentes vertentes que participam da construção em um ambiente habitacional mais adequado e integrado, gerando mais conforto para as famílias. Vale lembrar que a execução e a continuidade do Minha Casa Minha Vida significa a geração de milhares de empregos, diretos e indiretos na construção civil, de crescimento da economia e tranquilidade de famílias espalhadas pelo Brasil com a sua renda garantida. Presidente, só nessa nova seleção serão empregados, direto e indiretamente, mais de 500 mil brasileiros na construção dessas novas casas do Minha Casa Minha Vida.
E aqui quero renovar aqui a parceria com a CEBIC, com a Abrainc e com o Fórum Norte-Nordeste, para que nós possamos fazer do novo Minha Casa Minha Vida ele mais forte. Quero lembrar também que o Ministério das Cidades está concluindo a seleção do Minha Casa Minha Vida entidades e rural. Presidente, quero hoje anunciar que abriremos a seleção exclusiva para os municípios menores. Nas próximas semanas, vamos publicar o edital exclusivo para municípios com menos de 50 mil habitantes. Por fim, considero esta uma ocasião para ser celebrada, ao mesmo tempo de firmar compromisso. Celebramos a concretização de um novo estágio do Minha Casa Minha Vida, marcado por melhorias de inovação e de sustentabilidade. E o comprometimento em seguirmos adiante, buscando formas de aprimorar o programa e assegurar que todos os brasileiros tenham acesso a moradia dignas e condições de vida mais justas. Quero agradecer à minha equipe do Ministério, sem eles não conseguiríamos chegar até aqui. E quero agradecer ao senhor, presidente, por ter me concedido a maior oportunidade da minha vida, que é ser ministro das cidades e poder conduzir o Minha Casa Minha Vida. A força e o potencial do Brasil são extraordinários. Tenho a convicção de que participamos de um momento que entrará para a história do nosso país e o Brasil vai se reerguer cada vez mais. Muito obrigado. A seguir, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assina os seguintes atos. Sanção do projeto de lei do Congresso Nacional número 40, que abre o orçamento fiscal da União em favor dos Ministérios da Agricultura e Pecuária, da Educação, da Justiça e Segurança Pública, dos Transportes, da Cultura, da Defesa e de Portos e Aeroportos, de encargos financeiros da União e de transferência a Estados, Distrito Federal e municípios. Crédito especial no valor de 15,2 bilhões de reais. Medida provisória que abre crédito extraordinário em favor de transferência a Estados, Distrito Federal e municípios. Crédito extraordinário no valor de 879 milhões de reais para atender a despesas relacionadas com temas de interesse de Estados e municípios. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Qualquer dia eu vou denunciar o Stucker aqui, porque eu estou brigando já há alguns dias. Esse microfone não tem que ser tão comprido para cá, ele pode ser mais curto para lá. Então, se o técnico que faz isso está ouvindo, corta esse cabo aqui e faz o telefone mais curto. Olha, na verdade é o seguinte, eu estou com um problema, que é o seguinte: se os companheiros que produzem o meu discurso não conversam com o ministro que vai anunciar a obra, nós vamos ter o mesmo discurso duas vezes, porque todos os números que eu vou citar estão no discurso do Jader. Ontem eu já descobri isso no outro discurso aqui. Então, eu vou tentar apenas dizer para vocês o seguinte. Primeiro, a alegria de ter aqui 8 governadores, quase todos reeleitos, portanto, todo mundo já estava com o seu estado voando a 800 km por hora, e alguns que foram eleitos pela primeira vez tiveram a sorte de suceder pessoas que eram amigas do mesmo partido, portanto, não tiveram nenhum problema. Não é o caso nosso na presidência da República. No Brasil,
seria tudo mais fácil se você assumisse o governo e você desse andamento em todas as coisas que tivessem, sabe, sido contratada, que tivesse andando, que tivesse importância para a sociedade, sem se importar que cada governante tem que deixar a sua marca. Eu preciso deixar a minha marca. Então tem um viaduto construído num lugar por uma pessoa, eu paro de construí-lo e vou construir o mesmo viaduto em outro lugar para ser a minha marca. A marca do outro fica o esqueleto e a minha fica o viaduto. Nós precisamos acabar com isso no Brasil. Nós precisamos acabar com isso. Por isso que sempre que é possível, a gente tem que estabelecer uma relação nas políticas públicas do governo federal com governadores e com prefeitos. Não é possível a gente achar que a gente pode construir os nossos programas sem envolver os governadores, sem envolver o prefeito, para que a obra seja uma obra de interesse de todos e que todos tenham prioridade por aquela obra. A mesma coisa vale para os deputados e senadores. Habitualmente, eu ouço dizer assim: o presidente Lula conversou com o Centrão. O Centrão exigiu do presidente Lula tal coisa. O presidente Lula fez não sei das quantas. Uma coisa tão atrasada, porque não existe possibilidade de você exercer uma governança democrática se você não conversar com as pessoas. Eu preciso conversar com governadores, eu preciso conversar com prefeitos, eu preciso conversar com deputados federais, não importa de que partido seja ele. Eu preciso conversar com senadores, não importa de que partido sejam eles. Eles estão exercendo o mandato e, portanto, eu tenho que conversar com eles. É preciso que a gente estabeleça nesse país a criação de uma cultura em que as pessoas entendam como normal a necessidade de conversar. Às vezes no Brasil se vende como uma coisa muito estranha o fato do governo mandar um projeto de lei e o Senado resolver fazer uma emenda. Ora, nós mandamos para o Senado, não foi para aprovar do jeito que a gente queria. A gente mandou para o Senado para tentar ver se melhora. E muitas vezes uma emenda ajuda a melhorar. E muitas vezes uma emenda não atende aquilo que a gente queria. Mas paciência, nós não somos o dono da verdade. E, portanto, isso vale para mim e vale para os governadores. O governador vai ter que conversar com o deputado estadual, o prefeito vai ter que conversar com o vereador, e assim é a nossa vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje é um dia muito especial para mim quando a gente está lançando esse programa. Eu lembro que em 1974, quando houve uma guinada na política brasileira, porque eu não sei se vocês se lembram, em 1970, a Arena elegeu tudo aqui nesse país. O PMDB, Hinaldo, quase acaba. Eu sei que houve reunião na direção do PMDB para saber se era possível continuar disputando a eleição, porque o PMDB tinha, o Arena tinha eleito quase 100% nesse país. Foi na época do famoso milagre brasileiro. Quem não lembra quando a economia brasileira crescia 14% ao ano? E isso, eu lembro do PMDB fazendo uma campanha que dizia: o sol nasceu para todos, mas também nasceu para mim. Foi a primeira vez que o Quercia, um recém-prefeito de uma cidade pequena, ele nasceu em Pedregulho, foi prefeito em Campinas, foi candidato ao senador. Foi a primeira vez que o sindicato de São Bernardo assumiu uma postura política de defesa do Quercia, porque o adversário era nada mais, nada menos que o Carvalho Pinto. E a gente queria efetivamente eleger o Quercia. Bem, o que aconteceu?
aconteceu de fato é que o PMDB fazia uma campanha que tinha um déficit habitacional de 7 milhões de casas nesse país. Eu estou dizendo em 1974, há 50 anos atrás, Caiado, o déficit habitacional era de 7 milhões de casas. Passado todos esses anos, acho que o presidente da Caixa sabe, acho que o ministro da Cidade sabe, o déficit continua sendo de quase 7 milhões de casas. Então eu fico me perguntando quantas casas nós precisamos fazer para a gente acabar com esse déficit. Eu pensei que com Minha Casa Minha Vida a gente iria acabar, mas não. Acontece que tem mais gente precisando de casa e a gente está governando e fazendo casa num ritmo, por mais rápido que seja, aquém das necessidades do povo. Quando eu pensei em Minha Casa Minha Vida, a primeira instituição que eu chamei foi um grupo de sindicato de empresários da construção civil, para eles me dizerem quantas casas seria possível a indústria da construção civil construir se a gente anunciasse um grande programa. Pasmem, a indústria me repetiu, 200 mil casas. Eu falei, mas cara, eu estou querendo fazer um grande programa habitacional e você vem me dizer 200 mil casas? Isso não é um grande programa, isso é um programa pequeno. O Guido Mantega, que era meu ministro da Fazenda, chamei o Guido Mantega, que é o Rui Corte, e falei, Rui, Guido, eu quero que você me diga quantas casas a gente pode financiar num grande programa. 500 mil casas. Falei, Guido, 500 mil casas não é um grande programa. Não é um grande programa. Aí chamei a Dilma Rousseff, que era ministra-chefe da Casa Civil, junto com a turma dela, a Miri e tantas outras companheiras, e eu falei, eu quero um programa grande. Quero um programa com mais de 1 milhão de casas. E nós vamos ter que estruturar para fazer um grande programa. Eu anunciei isso em março de 2009. E nós só vamos concluir a contratação do primeiro 1 milhão de casas em dezembro de 2010. Portanto, durante aqueles 2 anos, a gente não construiu nenhuma casa. Mas de lá para cá, esse programa já construiu, como disse o Jader, 6 milhões de casas. Ou seja, nós ainda não pagamos o déficit de 7 milhões de casas. Possivelmente, se a gente trabalhasse sempre em conjunto, governo estadual, governo municipal, governo federal, a gente pudesse pactuar a construção desse déficit e zerar. Mas a gente não quer zerar o déficit habitacional. Pode ter alguns milhares que não tem aqui viva do aluguel, porque tem gente que tem casa para alugar e vive do aluguel também. Mas o dado concreto é que esse programa provou que quando a gente quer, as coisas acontecem. Você tem gente que quer casa, você tem possibilidade de ter dinheiro, você tem empresário que sabe fazer. Então, o que falta se não fizermos? Então, eu quero, sinceramente, dizer para vocês que eu que já morei numa casa pequena, eu já morei, meu caro Boulos, meu caro Baleia, eu em 1976, a primeira casa que eu comprei para mim, para minha mulher, para 3 filhos e 2 cachorros, era uma casa de 35 metros quadrados. 35 metros quadrados. Eu não esqueço nunca que eu recebi lá em casa o então deputado progressista do PMDB, Jabas Vasconcelos, que foi a primeira autoridade a frequentar a minha casa. A segunda foi o Antônio Vilela, na época da anistia. E eu fico imaginando a alegria que eu tive com a minha mulher, porque ter uma casa é você ter um ninho seu.
É você saber que você não tem que procurar um galho a cada primavera. É que você não tem que correr a cada chuva. É que você tem um lugarzinho que é seu. Ali você vai criar o seu vasinho de flores. Ali você vai colocar o seu quadro na parede, porque se você alugar casa hoje, muitas vezes nenhum prego você pode colocar na parede. Não pode furar a parede. E se a casa for sua, você faz as coisas. E aí eu fico imaginando a alegria dessa companheira que falou da casinha dela. O sonho, que é o sonho maior de cada chefe de família nesse país, do povo pobre. O cara que é rico, que pode pagar aluguel e mudar ou morar em hotel, tudo bem. Mas o maior sonho do povo pobre desse país é ter uma casa própria. Eu não sei se aqui vocês têm experiência de mudar todo ano. Porra, é duro, você vai acostumando na casa. Até o barzinho que você vai tomar cachaçinha de tarde, está ali perto. De repente chega o dono da casa e fala, olha, eu quero a casa de volta. Aí você sai para procurar casa e não tem aonde você mora. Não tem perto da escola do seu filho. Você precisa andar, de vez em quando, longe, em condições piores. Não tem ponto de ônibus perto, não tem padaria perto, não tem feira perto, não tem farmácia perto, mas é o que tem. Mas quando a gente tem a nossa casa, tudo melhora. Até a garantia de que os nossos filhos vão ter um grupo de amigos para brincar. Eles não vão ter gente estranha todo ano, porque quando você mora para uma vila, você leva tempo para fazer amizade. Muito tempo. E se tiver uma casinha própria, é o céu. E ainda agora que o Merval, como presidente da Academia de Letras, resolveu nos ajudar a fazer biblioteca, é tudo que a gente precisa. É tudo. Moradia e cultura. Até porque nós temos que ensinar o povo brasileiro a gostar de ler. Nós precisamos fazer com que o povo brasileiro goste de ler. E as pessoas não têm muitas vezes dinheiro para comprar livro. E se a gente fizer em cada conjunto uma pequena biblioteca e as pessoas adquirir o hábito de ler, quantos Guimarães Rosas a gente não vai conseguir produzir nesse país? Quantos Jorge Amado a gente não vai conseguir produzir nesse país? Ou seja, é apenas uma questão da gente saber com quem que a gente está aqui lidando. E eu tenho uma preocupação, porque eu disse ao Jado, quando a gente fala de casa para os mais pobres, nós precisamos ter em conta que nós precisamos ter um discurso para as pessoas que ganham um pouco mais. Porque senão fica assim, a gente faz casa só para os mais pobres, aí tem outro que faz casa só para o mais rico é só condomínio chique, condomínio... Estamos voltando a fazer Roma antiga, toda cercada de muro, com todas as garantias, alto padrão. E tem uma classe média que ganha... Não é classe média pobre, não é uma classe média intelectualizada, mas tem milhares de trabalhadores nesse país que tem profissão, que ganham 8 mil reais por mês, que ganham 9 mil reais por mês, tem bancário que ganha 10 e que não tem casa feita no padrão dele. Ele não quer 35 metros como eu quis. Eu já era presidente do sindicato, Rogério, eu quis uma casa de 35 metros, porque eu era o filho da dona Lindu, que teve a primeira casa própria na vida. Então eu queria. Mas o pessoal hoje, o pessoal quer uma casa maior, ao invés de 2 quartos, 3 quartos, ao invés de uma sala 3x3, uma sala 4x4, para não ficar com a cara na frente da tela da televisão. Na minha cozinha, sabe, para a gente cozinhar no fogão tinha que afastar a geladeira. Sabe, para abrir a geladeira tinha que afastar o fogão. A gente não precisa levar o povo a esse sofrimento.
Por isso que as casas têm que ser melhor. Por isso que eu exijo que tenha varanda. Varanda, eu não vou dizer varanda do quê, mas é varanda. Nós precisamos ter um lugar da intimidade da pessoa. Se o cara quer fazer qualquer coisa, vai na sua varanda. Não tem que ficar dentro de casa apertado, sabe? É uma questão de respeito. É uma questão de respeito à boa vida das pessoas, sabe? Eu, se pudesse fazer até um fogão de lenha nas casas do trabalhador rural. É que o trabalhador rural também não quer mais fogão de lenha. As mulheres querem fogão a gás. As pessoas não querem mais tanque, querem máquina de lavar roupa. E nós temos que garantir que as pessoas tenham isso. Então eu quero agradecer a presença de vocês, sobretudo dos governadores, dos deputados e senadores, porque nós estamos completando 11 meses de governo. Nós temos ainda 3 anos pela frente. A gente pode estabelecer entre nós 3 anos de convivência civilizada, 3 anos de convivência madura, 3 anos de harmonia, sabe? 3 anos de respeito, sem precisar ninguém ceder em nada das suas convicções, das suas crenças religiosas, das suas aptidões ideológicas. Ninguém vai pedir. A única coisa que eu quero é o seguinte: vamos trabalhar juntos, porque juntos nós podemos mais do que separados. Nós tivemos recentemente um governo nesse país que tudo que ele gostava era brigar, porque tem gente ruim que não sabe fazer política sem ter inimigo. Eu preciso ter um inimigo para justificar coisas que eu faço, pois o Lula não quer ter inimigo. Eu quero ter amigo, eu quero ter parceiro, eu quero ter companheiros para construir a coisa desse país. Por isso nós vamos consertar esse país. Todo mundo sabe que eu tenho um compromisso. Eu quero entregar, dia 31 de dezembro de 2026, esse país civilizado. Esse país civilizado. E cada governador pode contribuir agora, nesse Natal, pedindo para as pessoas que brigaram nas eleições votar, conversar. Que o pai receba o filho, que o filho receba o cunhado, que o cunhado receba o primo. Deixa a briga para daqui a mais 4 anos e vamos viver. Gente, nós estamos vendo o que está acontecendo em Israel. Nós estamos vendo o que está acontecendo na faixa de Gaza. Vocês viram que foi feito um acordo ontem, depois de 12 mil mortos, 14 mil, depois de quase 6 mil desaparecidos, depois de quase 6 mil crianças mortas, depois de centenas de mulheres fazerem cesariana para tirar o filho antes de morrer. Depois de tudo isso, os insanos que fizeram a guerra resolvem fazer um pacto de 4 dias, quando poderia nem ter começado a guerra. Precisava matar 6 mil crianças, precisava deixar 6 mil crianças desaparecidas, precisava sequestrar, fazer refém das pessoas. O problema é que nós, seres humanos, estamos ficando desumanos. A gente não está mais com nenhuma dosagem de humanismo dentro de nós, de sentimento, de fraternidade, de solidariedade. O ser humano nasceu para viver em comunidade. Mas na era que nós estamos vivendo, nós temos que viver sozinhos. Nós e o nosso celular. Nós e de quem a gente gosta. E a gente não nasce para fazer política para a gente gosta. A gente nasce para fazer política para o povo brasileiro. E é isso que nós vamos fazer. E é isso que minha casa, minha vida significa. Por isso, a presença de vocês, governadores, prefeitos, deputados e senadores, é muito importante. E parabéns, Jader. Parabéns. Porque houve gente que dizia para mim: pô, Lula, até vai pegar o cara, sabe porque o cara é irmão do Éder, porra? Você vai pegar o cara, sabe porque o cara é o filho do Jader Barbalho? Sabe? Não, eu vou pegar o cara porque o cara é bom. Porque o cara é bom. Sabe? Então, parabéns pelo trabalho, Minha Casa Minha Vida. E parabéns, presidente da Caixa, pelo trabalho, tem muito trabalho pela frente.
muito trabalho. E se você ouvir bem a Inês, você vai perceber que a Caixa vai produzir muito mais ainda. Um abraço, gente, e parabéns a todos vocês. Está encerrada essa cerimônia. Pede a todos que permaneçam em seus lugares. Tá aí, você acompanhou com a gente, direto do Palácio do Planalto, o lançamento da primeira seleção de propostas para a faixa 1 do novo Minha Casa Minha Vida, que contempla famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.640. O processo selecionou a contratação para a construção de 187.500 novas unidades habitacionais em 560 municípios em todo o Brasil. Foi assinada ainda uma parceria entre o Ministério das Cidades e a Academia Brasileira de Letras para a criação de bibliotecas nas novas unidades do Minha Casa Minha Vida. Continue ligado no canal Gov e siga também as nossas redes sociais. Voltamos a qualquer momento com mais informações sobre o governo federal. Até a próxima. Tchau.